iniciou. Já estamos na primeira, né? E a última foi semana passada, né? A 54ª foi na semana passada e hoje nós já estamos na primeira. Bereshit, no princípio. É a primeira porção das 54 que, se Adonai nos permitir, estaremos estudando ao longo de um ciclo, de um ano. E aí eu convido a todos aqui, né? Se cada um de nós assumirmos uma responsabilidade de não só ficarmos dependentes do que escutamos aqui a cada Shabat, mas separarmos um tempo em casa, darmos uma lida também na porção semanal, darmos uma lida, uma estudada. Tem um calendário que ele é bem organizado, o qual tem a porção, além de ser a porção semanal, tem a porção diária, tem os Salmos, que está relacionado a Parashá, tem a Haftará, que é o livro dos profetas, que está totalmente ligado à porção que estamos estudando. E temos também a Brit Hadashah, que nos orienta ali também a respeito do Mashiach. E é interessante porque, se nós assumirmos esse compromisso, né, de também estudarmos, nós vamos estar crescendo, e à medida que eu vou crescendo, o meu discernimento aumenta, a minha arrogância, a minha soberba, a minha prepotência, ela vai diminuindo, porque eu vou aprendendo porção a porção o que Adonai tem para nós, né? Eu estou na segunda, espero, não sei, né, se vai ser a de 5, né, Léo Gama? Porque o campeão de ensino de Bereshit hoje na casa é o Léo, ele ensinou 5 anos seguidos. Eu já estou na minha segunda, o ano passado eu fui eu também. Mas isso não acontece de propósito, não. Acontece. Adonai que nos coloca aqui, e aqui estamos para tentar compartilhar com vocês aquilo que Adonai nos ensina. E como eu estava falando, se a gente semanalmente estudarmos também, para sábado fazermos o fechamento aqui, a gente vai estar observando uma evolução muito interessante na nossa vida espiritual, uma evolução muito interessante no nosso caráter, na nossa forma de agir, falar. A nossa paciência aumenta, porque a gente vai tendo mais discernimento do que Ele vem nos entregando semana a semana. E não adianta, como eu já falei também no passado, por exemplo, eu estou na segunda, eu nem perco meu tempo abrindo o estudo do ano passado. Não é ler, não vou entender nada do que está ali, porque é impressionante. A cada ciclo Ele vai nos mostrando o que Ele quer para aquele momento, né? Porque Ele conduz tudo, né? Ele é o Criador do céu e da terra. E se eu entendo isso, à medida que eu vou melhorando diante dEle, aí eu vou permitir que Ele faça o que está lá em Ezequiel 36, 26, né? A gente não precisa ir lá não, mas Ezequiel 36, 26 fala que Ele vai transformar nosso coração de pedra num coração de carne. E à medida que eu vou me permitindo, aprendendo com Adonai, o nosso coração que é duro, com força, ele vai sendo quebrado. E aí, quando nós falarmos ali, né, pronunciarmos a nossa profissão de fé, o Shema, que nós falamos ele em todos os serviços da casa, tem uma frasezinha ali, além de todo o Shema, que é muito especial, né? Tem ali: e ama teu companheiro, eu Adonai. Não é simples dizer isso: e ama teu companheiro, eu Adonai. Não é simples. À medida que eu vou tendo discernimento, eu vou pronunciar isso com mais tranquilidade, de forma mais suave, com muito mais alegria, porque você é uma pessoa mais paciente, né? Eu vou ser uma pessoa mais calma, se eu permitir Adonai penetrar na minha vida, permitir o seu sopro divino me conduzir. Eu gostaria de ir com os irmãos lá no Salmo 139, é o Salmo da Parashá. Salmo capítulo 139. Nós vamos ler ali inicialmente do versículo 1 até o versículo 10. Salmo capítulo 139. Ó Eterno, tu me sondaste e me conheces. Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O interessante é que nesse versículo 2 aqui,
né? A gente já observa cada uma das atividades possíveis do homem, que é o repouso, o movimento e o pensamento. Só nesse versículo nós observamos essas 3 características, né? São 3 atividades possíveis do homem, que é o ato de estar parado ou em movimento e o ato de estar pensando. Versículo 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, ó Eterno, tudo conheces. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Adonai está presente, irmãos, o tempo todo em nossa vida. O tempo todo Ele está presente na nossa vida. Mas a gente só percebe isso se nós tivermos esse discernimento, esse entendimento que eu expliquei aqui no comecinho, né? Quando a gente vai adquirindo essa maturidade, vou dizer assim, a gente começa a perceber nos pequenos atos que às vezes nós pedimos ao Eterno, e rapidamente acontece, seja milagre ou seja uma coisa simples, não importa. Adonai está o tempo todo, Ele quer o tempo todo nos conduzir, o tempo todo nos orientar. E aqui o texto é muito claro, né? Esconder do homem é fácil, né? É muito fácil esconder do homem, mas esconder de Adonai, isso é impossível. É impossível, é impossível. Né, um exemplo de o homem esconder do homem está lá em 1 Samuel 24:3, né? Davi se escondeu de Saul. Está muito claro ali o texto, né? Ele se esconde com os seus companheiros ali, mas não é fácil, no princípio. E aí, nós voltando lá para Parashá, queria ir com vocês lá, já foi lido hoje pela manhã aqui pelo Leomar e pelo Lucas também, Gênesis capítulo 1. No princípio. E nós lendo aqui o texto, é interessante que a cada estágio, né, o Criador vê o que fez e declara que é bom. À medida que ele vai fazendo, e viu Deus que era bom. Inclusive o homem, né? Inclusive o próprio homem. Eu queria ler com vocês do versículo 26 até o 2, versículo 3. Gênesis capítulo 1, Bereshit 1, versículo 26 até o 3 do capítulo 2. Então disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Elohim criou o homem à sua imagem. A imagem de Elohim o criou. Macho e fêmea os criou. Elohim os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Elohim ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente. Elas vos servirão de mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Viu Elohim tudo o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã, esse foi o 6º dia. Capítulo 2, versículo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Elohim acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. E abençoou Elohim o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera.
interessante que Elohim cria o universo, como eu disse, declara que é bom, inclusive o homem, né? E ele cria a vida a partir da matéria inanimada, cria a flora e a fauna com uma enorme e maravilhosa diversidade, e cria Adão, o terroso Adão. Versículo 7 do capítulo 2 diz: formou o eterno Elohim o homem do pó da terra, e soprou-lhe as narinas, o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Quando Adonai, os irmãos me perdoem que eu vou ficar tomando água toda hora, que meu tá tudo tapado aqui, tá? Me perdoem mesmo, de coração. Já estou no antibiótico, graças ao Léo, né, Léo? Por livre e espontânea pressão do Ulisses, ele me receitou depois que eu fiz o raio-x da face, mas ele fez certo, né? Como médico, ele não podia recomendar um remédio sem saber o problema. Interessante, irmãos, que quando Adonai fez a humanidade, né, a sua imagem, a gente precisa entender isso, tá? Que quando ele fez a sua imagem, significa que ele deu aos seres humanos a liberdade de escolha. A partir do momento que ele criou, ele deu a liberdade de escolha. E aí, por isso que não é possível eu prever, né, o que o outro vai fazer. Eu não tenho como prever o que o outro vai fazer. E assim como eu e você, nós somos limitados, somos finitos, somos pessoas mortais, né? Somos seres mortais. O outro e nós, porque é fácil falar do outro, e eu quero frisar aqui que todo momento eu estou falando de todos nós que estamos aqui, fora daqui, né? Seremos aquilo que nós escolhemos ser. Ele criou o homem, a sua imagem, o homem passou a ter a liberdade de escolha. Só que nós somos mortais, nós somos limitados, nós somos finitos. E eu vou ser aquilo que eu escolho ser. Não é verdade? Isso significa que quando o Criador criou o homem, a sua imagem, né? Ele deu aos humanos, deu ao homem a liberdade de escolher o bem ou escolher o mal. Está claro isso? É uma liberdade e depende da minha decisão. Escolher o bem ou não escolher o bem, escolher o mal. Adão e Eva, né, logo no princípio a gente vê, pecaram. Aí o primeiro filho humano, Caim, assassinou o segundo filho humano, Abel. E em pouco tempo, a terra estava violenta, como a gente vê ali no versículo 5 e 6. Vamos dar uma lida lá? Capítulo 6 de Gênesis, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que... Gênesis 6, versículo 5. Viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Eterno de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. A decisão de comer ali, o fruto, né, que Eva primeiramente comeu, depois passou ao seu homem, ao seu marido, né, essa decisão não veio de Adonai. Foi uma decisão exclusiva dela, uma escolha dela. Ah, mas ela foi persuadida pelo animal, ela foi persuadida, que seja, mas ela escolheu. É uma escolha individual dela. Ela escolheu. E é aí que eu digo, nós temos a oportunidade de escolhermos para nós obedecer ou não obedecer. Isso é claro para cada um de nós, irmãos? Eu não estou ouvindo nada, é? Porque é fácil olhar para o outro e falar assim, olha, o outro deveria ter feito isso. Isso é mais correto. O correto seria ele ter feito isso. Não é? A gente não faz isso sempre? É muito mais fácil falar do outro do que eu tomar decisão pautada no que é correto, do que é ético, do que é moral, do que eu devo fazer. Não só
aos olhos de todos, mas principalmente aos olhos de Adonai, né? Gênesis 2, versículo 16. Ordenou o eterno Elohim ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mais claro do que isso é impossível, né? Precisa explicação? O Eterno disse: dessa você não deve comer. A decisão deles foi o quê? Comer. A decisão deles, Adonai deixou claro. Ou seja, eu errei porque não sabia, eu errei porque ninguém me explicou o que era errado. É uma situação. A pessoa pode errar por não ter conhecimento, porque ninguém o instruiu, ninguém o orientou. É uma situação. Mas a partir do momento que eu recebo toda a orientação, que eu recebo toda a explicação, eu recebo tudo aquilo bem claro na minha frente, do que eu devo, do que eu não devo, do que pode e não pode, e eu opto pelo errado, além de ser uma decisão minha, eu estou trazendo problema para a minha vida. A gente veio aprendendo, nós aprendemos lá na 50ª Paraxá, 54ª, né? Parece tão longe, né? Mas foi semana passada. Nós aprendemos ali, quando a pastora nos ensinou, e durante essa semana também, né? E ela veio repetindo isso. Inclusive, ela repetiu para mim, que dei carona a ela durante a semana, até mesmo antes do ensino dela, né? Que a Torá, como é, pastora? A Torá é doce e amarga, ela é circular, né? Não é isso que a senhora disse? Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 28, para ficar... Pode? Vamos olhar sim. Tem que ligar aí o microfone. Números. Ligou. Números capítulo 15, olha o versículo, quando você está falando que a gente tem o livre-arbítrio, né? No livre-arbítrio não, o direito de escolha, sim, né? Então, aqui ele está falando quando nós fazemos alguma coisa por ignorância ou fazemos sim, sabendo que estamos fazendo. Inadvertidamente. Essas questões são muito sérias na Bíblia. Então, aqui ele diz assim, ó, qual versículo, pastora? Versículo 29. Tanto o natural dos filhos de Israel como para o estrangeiro que no meio deles peregrina, haverá uma só Torá entre vós. Porque a Torá é para todos, ela sim, é universal, ela não é uma religião, né? Então ela é para todos. Para aquele que pecar por inadvertência, porque não conhecia a Torá, porque não sabia, então pecou, né? Exato. Tem uma solução, mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, ou quer seja dos naturais, qualquer um, dos estrangeiros, injúria ao Eterno, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Exato. Não é? Então, sim, mesmo que não, o promotor das festas aí, das festas pagãs, festas, não soubesse que ele não poderia fazer uma negociação dessa em Israel e o fez, mesmo que ele não soubesse, exatamente, mas ele foi fazer lá no deserto. Exatamente. Não foi? Foi. Ele vai colher agora todo o resultado daquilo que ele fez, mesmo por ignorância. Então, a pessoa tem que ter a cabeça boa para saber que ele precisa se arrepender. Não adianta chorar pelas redes sociais. Vai ter que ir e chorar diante de Adonai e se arrepender pela promoção de algo que ele viola ali 3 mandamentos: Shabat, Sukkot, tabernáculos, Sheminit Zeret. 3 mandamentos, porque a festa foi celebrada exatamente no último dia de Sukkot. No último dia de celebração. Ele não sabia, mas ele continua sendo culpado aqui. Todo erro tem a sua consequência, né? Não tem jeito. Sim, todo erro tem olha consequência. Olha o 31. Porque desprezou a palavra do Eterno e anulou o seu mandamento. Totalmente será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Exato.
ainda um escape? Há um escape de arrependimento de Sim, pecados. sim. Né? Conforme for o grau do problema, né? Então a gente precisa lembrar Precisamos sempre ficar, disso. exatamente. O direito de escolha é algo que nós temos. Mas a consequência, por ter escolhido o que não deveríamos, também cai sobre nós, né? E aí, como eu estava falando, Deuteronômio capítulo 28, obrigado, pastora, por completar. Deuteronômio 28. Torá é doce. Deuteronômio 28. Se atentamente obedecerdes à voz do Eterno, teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Eterno, teu Elohim, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Elohim, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Esse versículo aqui fala sobre o alimento. Seremos abençoados com relação ao alimento. Versículo 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Eterno fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. O Eterno mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo o empreendimento da tua mão. O Eterno, teu Elohim, te abençoará na terra que te dá. Vamos só até aqui, mas se nós seguirmos até o 14, a Torá fica docinha, docinha quando a gente obedece, né? Mas quando nós não obedecemos, do ladinho aí, no versículo 15, é que eu escrevi errado aqui. Versículo 15. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Eterno, teu Elohim, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Eterno te enviará a praga, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderes, até seres destruído repentinamente, e repentinamente pereceres por causa da maldade das tuas obras pelas quais deixaste. O Eterno fará que a pestilência te pegue até que te consuma a terra a que passas a possuir. E o interessante, né, que vai até e vai embora ali, né? São 68 maldições, exatamente, né? 68 versículos falando de maldições. E a Torá, como a pastora disse, ela é circular. Então, o direito de escolha é meu. Ela falou bastante, explicou, é interessante ouvirmos o estudo dela lá. A Torá pode ser doce ou pode ser amarga, dependendo da minha escolha. O direito é meu, eu tenho esse direito. Adonai me permitiu, nos permitiu isso. E ela é circular também. E aí eu, pensando a respeito do circular, ele ensinou sobre a água parada que fica podre, né? Que aí vem o redemoinho que faz o movimento das águas circular ali, para que tenha vida na água que está ali parada, não é um lago, um córrego, né? E aí eu me deparei com o seguinte, olha só, nós estamos no início de um novo ciclo e finalizamos semana passada. Acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu estou falando aqui. Olha como Adonai é perfeito. Ele vem nos ensinando a passar por um ciclo e tumba, volta. Como ela explicou, né? O ciclo é uma forma geométrica infinita, né? É uma linha que ela é limitada pela curva e ela é infinita. Ela não tem começo, não tem fim. Então, quantas vezes nós finalizamos e recomeçamos um ciclo de vida, como eu falei uma vez passada, né? Eu, no meu caso, eu estou no 52º, né?
Lembro da conta que eu falei, né? Que a conta que a gente faz é sempre de baixo para cima, né? Eu vou lembrar disso aqui para que a gente lembre dos nossos pecados, lembre do que ela falou, que eu tenho que me arrepender, estar preparado diante da Adonai, porque o dia que eu vou descer a sepultura, eu não sei. Então a conta que eu faço, eu tenho 52. Só que é o seguinte, o fim da minha vida é em algum momento aí. Então eu conto daqui para baixo, mas eu tenho que contar que também, né, como eu expliquei, é um dia a menos na minha vida. É um ano a menos na minha vida. E a gente precisa lembrar disso. A gente só lembra do mais, do que é bom. Estou completando mais um ano. Mas na realidade nós temos que lembrar, eu quero frisar isso, porque ele vem nos dando o ciclo, a gente finaliza, começa outra, a gente vai dando conta, estou somando mais um na minha vida. Estou somando mais um. Só que é o seguinte, o dia que eu vou morrer eu não sei. Então eu tenho, na realidade, também que pensar que eu tenho menos um ciclo de vida. Como eu não sei o dia que eu vou morrer, eu tenho que ter preparado todo dia. Eu tenho que ser obediente todo dia, eu tenho que estudar todo dia, eu tenho que buscar ser uma pessoa digna diante de Adonai. Para que o dia que chegar o momento de eu descer à sepultura, eu esteja totalmente preparado, justamente porque eu não sei quando, né? Então vamos pensar também de cima para baixo, só que a gente não sabe qual é o fim, né? Se eu soubesse que era 55, acredito que a maioria, né, pensasse, já tenho 55, chegava a 54,99 e metia o joelho no chão, começava a pedir perdão e não sei o quê, não sei o quê. O ser humano é assim. Ele aproveitar tudo que faz à vontade dele o tempo todo. Eu vou morrer com 55, então eu vou aproveitar a vida, vou curtir a vida. Aí chegava pertinho de 55, aí ele começava a refletir, está chegando o fim, está chegando o fim. Não é assim que funciona. Não é assim, não é assim. Por isso que a Adonai nos ensina que o tempo todo nós precisamos entender, nós precisamos ter discernimento. E aí um ponto que nós precisamos pautar aqui, né, por conta de tudo que vem acontecendo, aconteceu na semana passada, durante a semana, ainda infelizmente está acontecendo, né? Eu vou até ler aqui. Nós precisamos entender, e esse entender aqui é o discernir, depois eu vou explicar bem essa palavra aqui, que a fragilidade exposta a respeito de Israel, tá? Que todo mundo comenta nas mídias que Israel errou, Israel não guardou a segurança, Israel isso, aquilo. A gente precisa entender que essa fragilidade, né, que foi exposta a todo momento, ela não foi uma questão de falha no vigiar fisicamente. Não foi. A gente precisa entender isso. Não foi uma vigilância no âmbito físico, né? Essa foi a consequência. Eu coloquei exatamente o que você me falou, porque foi ele que me ensinou uma coisa interessante aqui, que a gente vai falar. Isso foi a consequência de uma falha da não observância espiritual de conduta pautada na Torá. Eu vou repetir. A consequência, o não vigiar fisicamente foi uma consequência, né, da falha deles não estarem vigiando dia a dia espiritualmente, né, por não estarem observando a conduta pautada na Torá. Eles deveriam estar o tempo todo focados espiritualmente e para não ter a consequência que acabaram tendo, né? E aí aconteceu o que eu aprendi com o Léo, né? Foi o efeito rebote. Essa falha física, posso dizer assim, né? Essa consequência do erro físico foi por não observância espiritual, e aí veio o efeito rebote. Na medicina, o efeito rebote é o surgimento ou ressurgimento de sintomas que ou estavam ausentes ou estavam controlados durante o uso de medicamento. Ou seja, eu estou com um problema, estou tomando remédio, ele está controlado, né? Está ausente. Mas que aparecem quando esse remédio tem o seu uso interrompido ou a dose reduzida. Então, à medida que eles foram afrouxando espiritualmente, o efeito rebote causou isso. No caso de ressurgimento, isso é que é interessante, né? Quando você está tratando, e aí você para de fazer o tratamento e acontece o efeito rebote, o ressurgimento, né? No caso de ressurgimento, a gravidade dos sintomas costuma ser muito pior que os níveis anteriores.
de quando o tratamento foi iniciado. Não é a primeira vez que Israel foi atacado. Não é verdade? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. E aí a gente precisa ficar atento para a gente não ficar o tempo todo só olhando para o que a gente vê na TV com sensacionalismo exagerado, sem o que a gente vai abordar aqui na frente, que eu vou entrar, mas não vai dar tempo, né? Estrategicamente, eles me convidaram a ensinar hoje às 15h30, já estão todos convidados, tá? Hoje às 15h30 estaremos de volta aqui com Ulisses, né? E aí o interessante que eu estava dizendo, esse efeito não é a primeira vez que acontece o ataque. Israel afrouxou espiritualmente, pecou como nós afrouxamos muitas vezes, como nós também pecamos, né? E a paraxá dessa semana, eu queria que vocês fossem comigo ali em Gênesis capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 1 até o versículo 7. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Eterno. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Eterno. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Eterno para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Eterno: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. E aí quando a gente vai ali no versículo 9, olha só o que Caim fala quando ele é questionado por Adonai. Disse o Eterno a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu guarda do meu irmão? Disse Elohim: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Versículo 11: agora maldito és desde a terra que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. E aí a gente precisa entender que o princípio da guarda começa nas questões espirituais e depois elas podem culminar nas físicas. Muitas vezes a gente questiona, por que tal fulano está com uma doença? Uma questão física. Muitas vezes é questão espiritual. Que a consequência culmina nele, nas questões físicas. A gente precisa entender isso. E aí eu quero ir para entrar exatamente no assunto com vocês, após essa introdução. Lá em Isaías 45, o versículo 7, nós falamos hoje, ontem, antes de ontem, tem mais de ano já que a gente vem recitando esse versículo 7, mas eu quero ler do 4 até o 8. Profeta Isaías 45, versículo 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamo pelo teu nome. Ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Eterno e não há outro. Fora de mim não há Elohims. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Eterno e não há outro. Aí vem o versículo que eu falei, que nós falamos aqui todo o serviço, né? Antes da proclamação do Shema. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Eterno, faço
todas essas coisas. Derramai-os, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam retidão. Abra-se a terra e produza-se salvação, e com ela brote a retidão. Eu, o Eterno, as criei. Quando a gente lê esse texto aqui, todo dia a gente fala disso. E se eu vou para frente de uma notícia que está ali explodindo, e eu começo a proclamar aquilo, sem procurar entender de fato, sem procurar saber de fato o que aconteceu, está acontecendo, primeiro eu estou mostrando uma total falta de preparo da minha parte, uma total falta de maturidade da minha parte, uma total falta de qualquer coisa que seja positivo, né? E o principal delas, uma falta de discernimento espiritual, exatamente. Uma falta de discernimento. Eu preciso discernir nas coisas espiritualmente. No português, né, o verbo discernir significa, o verbo discernir, perceber, compreender, perceber claramente, entender, distinguir, diferenciar. O discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo e o errado. É a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo e tino. Tino é o juízo natural. Isso é o discernimento, né, em português. Aí nós vamos lá para o hebraico. Em hebraico, se pronuncia bin e significa entender, considerar, perceber, ser prudente, discernir. Mas o interessante aqui que me chamou a atenção é uma coisa interessante, porque a gente fala discernir o tempo todo e a gente não se dá conta, né? Às vezes nós lemos entender, mas ele está querendo dizer discernir. Mas o discernir no hebraico, como que eu vou explicar isso? Ele vem como um apoio de tudo. Uma pessoa sem discernimento, ela não tem a capacidade de entender. Uma pessoa que não tem... Perdão, vou ler aqui, ó. Sem discernir não há entendimento. Sem discernir não há como perceber. Sem discernir não há como ser prudente. Então tudo isso é o discernir, ele dá total apoio a essas palavras, entende? Então se eu não adquiro discernimento espiritual, eu não vou conseguir entender o que está sendo passado para mim, eu não vou conseguir perceber, eu não vou conseguir alcançar uma clareza de entendimento, né? Aí fica até esquisito, mas eu estou lendo aqui exatamente como eu li, onde eu peguei, foi até chorar que disse. Bin é uma capacidade de capacitação julgadora e perceptiva, e é demonstrada no uso do conhecimento. À medida que eu mostro o conhecimento espiritual, eu estou praticando o ato de discernir porque eu entendi, né? E existem outras formas de você também captar esse discernimento. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. A gente pode captar com os olhos, isso a gente pode encontrar lá em Provérbios, capítulo 7, versículo 7, se vocês quiserem anotar. A gente pode também com os ouvidos, e pode entender as palavras, isso está lá em Provérbios 29, 19, todas a raiz é desse verbo hebraico, bin. Se vocês pegarem e buscarem lá, no original hebraico, vocês vão ver que está tudo ligado, né? O entendimento também pode ser visto como sentimento, Salmo capítulo 58, versículo 10. E o discernimento pode ser percebido até por meio do paladar. Isso vocês encontram lá em Jó, capítulo 6, versículo 30. Olha a quantidade de formas que eu posso adquirir o entendimento, posso aprender a discernir. Mas eu vou evoluir ao ponto de alcançar esse entendimento se eu fizer aquilo que eu falei lá no começo, né? Eu não tenho a autonomia de escolher o que eu quero, o que eu não quero. Se eu quero ter discernimento, eu tenho que buscar isso. Porque o discernimento, ele não cai no colo de ninguém. Ele não nasce com a pessoa. Ele é um atributo divino.
O discernimento a pessoa não tem normalmente. Ela precisa buscar, precisa pedir ao Eterno constantemente. Então não adianta você falar que aquela pessoa tem discernimento. Ela adquiriu o discernimento. Ela provavelmente buscou para entender. Não é algo que vem já pronto numa pessoa. Obviamente que se você vem de um berço que é pautado na Torá, você vai ao longo do tempo aprendendo e alcançando aquilo ali também. Mas caso contrário, você tem que buscar para poder... os irmãos já chegaram pontuais. Amém. Sim. Sim. Como? Ele definiu isso assim bem mais, diria mesmo, mais fácil de entender. Olha a vida sob o ponto de vista de Elohim. Olhar a vida sob o ponto de vista de Elohim é discernir. E o ponto de vista de Elohim sempre é o quê? Positivo. Sempre é positivo. Mas eu tomo a decisão na minha vida, né? Eu posso optar por seguir um caminho, posso optar por seguir outro caminho. Eu posso optar em querer discernir, ou posso optar em ficar com os olhos fechados, ouvido fechado e não dar seguimento para esse entendimento.